Érica, Fernanda, é impressionante como esse processo correu tão rápido, né? E quando a gente vê tantos outros casos escandalosos diariamente na Câmara, assim, que espezinham, que passam por cima de todos os regulamentos do Legislativo e não dão em nada. Mas nos bastidores, como é que está a temperatura do Arthur Lira em relação a esse caso, Fernanda? Você acha que ele vai para cima mesmo, tentar a cassação de vocês, ou já politicamente seria um tiro no pé do Lira, pegaria muito mal politicamente, principalmente porque é um presidente da Câmara que está, não esqueçamos disso, sob várias investigações, sob acusações da própria ex-mulher, para ficar no nosso terreno de discussão. Então, o Arthur Lira, digamos, que é tão rápido nesse processo, naquele momento, hoje não é mais, digamos, o Arthur Lira tão poderoso e tão livre de denúncias como o Arthur Lira de hoje, né? Você não acha que houve uma modificação desse personagem e que ele está politicamente menos autorizado a ir adiante nessa história de cassação de vocês? Olha, Chico, eu acho que a seletividade e a rapidez com que andou os nossos processos é a demonstração do que eles são capazes, né? Como a Érica falava, primeiro eles fizeram uma coisa inédita, uma representação contra 6 mulheres juntas, nunca tinha tido uma peça contra 6 parlamentares. Sim. Eles fizeram e o Arthur Lira despachou, ele poderia ter dito, isso é ilegal, não pode, tem que individualizar a conduta e tal, papapá, não, despachou. O Conselho de Ética que não aceitou, e aí não foi o presidente, a secretaria disse que a forma estava errada. Em uma manhã do 12 de junho, eu me lembro que era Dia dos Namorados, eles fizeram de manhã uma peça contra cada uma de nós, um copia e cola barato, pegando postagem nas redes sociais, aí sim querendo fazer a censura que eles tanto criticam e mentem sobre o PL das fake news, mas aqui eles pegaram, né, as nossas postagens falando que o marco temporal é o genocídio indígena, que é verdade, a mais absoluta verdade, né? Enfim, pegaram as nossas críticas de opinião ao projeto e ingressaram contra cada uma de nós. Chico tramitou em 4 horas na mesa do Arthur Lira. 4 horas ele mandou para o Conselho de Ética. Que loucura. O nosso pedido de cassação contra 4 golpistas que fizeram apologia ao 8 de janeiro, e tem um que aparece com a porta do Alexandre de Moraes, não ele individualmente, mas fez a apologia, né? O André Fernandes. Tem o outro lá, o Brunini, que aparece no Salão Verde dizendo que não foi tão grave quando a imprensa está falando, tentando relativizar a existência do 8 de janeiro, né? O que é típico da extrema-direita. Enfim, 4 processos que nós fizemos, está mais de 160 dias parado na mesa lá do Arthur Lira, da CGM, para encaminhar para o Conselho de Ética. Eu acho que ele queria, e quer, né? Eu queria nos dar o recado, deixar a faca no pescoço, e como muito bem falou o William de Luca, né? Não é à toa que é sobre as mulheres, porque no dia do enfrentamento no marco temporal, também teve homens que cantaram conosco, né? Claro que as mulheres foram para a linha de frente, né? Mas, enfim, teve homens também junto. Inclusive, tem um deputado que ontem me falou, eu quero saber por que eu não estou nesse processo, porque eu chamei também de assassinos, que eu achei legal da postura dele, né? Me falou ontem no plenário, mas eu não estou nesse processo. E eles escolheram justamente as mulheres que enfrentaram o marco temporal, porque é uma combinação de uma agenda reacionária contra indígenas e um ódio das mulheres que defendem as mulheres, né? Um ódio estrutural, né? Do patriarcado, do machismo contra a nossa existência e contra a nossa resistência. Eu acho que a ideia deles era nos botar no Conselho de Ética para tentar que a gente se intimidasse, diminuísse o tom da crítica, etc. E sim, buscar algum tipo de punição. Talvez a cassação fosse muito escandaloso, porque, óbvio, ia ser assunto internacional, né? Caçar mulheres que enfrentaram o marco temporal, mas podem buscar cassações como suspensão, outros temas, que é muito ruim também, né? Porque acaba sendo, primeiro, claro, a cassação é a mais grave, mas todas as outras punições acaba sendo a criminalização de quem luta. E um salvo-conduto para acontecer nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas, mais violência política de gênero contra mulheres que defendem mulheres. Então, eu acho que a nossa defesa é uma defesa das mulheres que defendem mulheres na política. E eu acho que eles não esperavam o tamanho da resistência, assim, porque a denúncia tem sido forte. Nós vamos aumentar essa denúncia, não diminuir, para que todos os processos sejam arquivados. E à medida que essa luta aumenta e que a gente segue fazendo essa mobilização, eu acho que é possível sim vencer. Acho que é bem possível vencer
fazendo esse recorte de gênero e, claro, o recorte da pauta de defesa dos indígenas e contra o marco temporal.